Falará agora o Procurador-Geral da República, professor Paulo Gustavo Gonet Branco. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo os seus eminentes pares, saúdo os advogados aqui presentes e todos que já se manifestaram. A questão que se coloca é a seguinte: depois de o júri ter identificado, ter afirmado que o fato ocorreu, que o fato típico ocorreu, e que o réu é quem cometeu esse fato, se é possível que, com base no quesito genérico, ainda ele seja absolvido. Desde que nós entendamos que esse quesito genérico tem que dizer respeito a algum fato, a alguma ocorrência que tenha reflexo em fatos apurados no processo, é possível que haja essa absolvição. Mas essa absolvição não pode ocorrer se ela estiver em completo desalinho com as provas colhidas nos autos. Por quê? A soberania dos vereditos, que é uma expressão que a Constituição usa e que, portanto, é por causa dessa expressão que essa causa está sendo julgada pelo Supremo. A soberania dos vereditos não é uma expressão que corresponda à soberania no sentido técnico, jurídico, constitucional. No sentido técnico, jurídico, constitucional, a gente diz que o poder constituinte originário é soberano. Por quê? Porque ele decide como ele quiser. Ele não está preso a nenhuma amarra jurídica. Ele é juridicamente ilimitado. A liberdade dele é completa. O júri, a soberania do veredito, não é soberania nesse sentido próprio do direito constitucional. Essa é uma expressão que vem de uma tradição constitucional que nunca se referiu à possibilidade de decisões à margem do direito. Essa expressão soberania dos vereditos, ela consta da Constituição de 1946, consta da Constituição de 1967, está implícita na Constituição, na emenda constitucional número 1 de 69, porque ela recebe a instituição do júri como estava em 67, e também está expressa em 1988. E nunca se cogitou de que a soberania dos vereditos pudesse significar decisão completamente divorciada dos fatos. Tanto assim que sempre se admitiu que houvesse a possibilidade da reversão da decisão numa apelação, retornando o caso para a apreciação do júri. Olha, um dos clássicos da doutrina sobre o júri, Hermínio Marques Porto, ele se apoia em José Frederico Marques para dizer: soberania do júri deve ser entendida como a impossibilidade de os juízes togados se substituírem aos jurados na decisão da causa. Por isso, o CPP, em oposição à decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, estabelece que o tribunal adquém, dando provimento, sujeitará o réu a novo julgamento perante o tribunal do júri. Então, soberania do veredito não significa poder tomar qualquer decisão. Significa uma liberdade maior na apreciação dos fatos, sendo que essa liberdade é passível de controle por parte das instâncias superiores. Soberania aqui não significa tomada de decisões que possam ser desvinculadas de causas jurídicas para a absolvição. Ora, se é assim, se esse é o conceito de soberania do veredito, quando o inciso 3º do artigo 483 determina que seja indagado do júri se aquele que cometeu o fato, que foi tido como provado, deve ser absolvido, isso aqui tem que ser entendido em termos. Não está se dizendo que se pode absolver por qualquer outra razão que não seja alguma razão que tenha apoio nos autos e que possa ser capitulada juridicamente. Pode haver, por exemplo, absolvição por legítima defesa. Esse seria um caso em que o jurado poderia dizer: absolvo pelos fatos que estão aí descritos e que a pessoa estava se defendendo. O juiz vai saber, então, acolher essa
essa fundamentação. E essa apreciação dos fatos, isso é que é o mais importante, essa apreciação dos fatos tem maior latitude de discricionariedade do que teria uma apreciação de um juiz togado quando revista por um tribunal superior. Quer dizer, se há alguma linha de prova na direção que o júri adotou, não haverá contrariedade manifesta das provas. Portanto, a decisão deverá prevalecer. Vejam, Vossas Excelências, que nós estamos aqui num campo de bastante risco, de bastante perigo. Se nós admitíssemos que o quesito genérico pudesse ser respondido com uma solução que não tem nenhum apoio nas provas colhidas nos autos, nós vamos estar abrindo margem para que a própria jurisprudência do Supremo seja ladeada, seja fraudada. A jurisprudência do Supremo diz: não cabe legítima defesa da honra. Se isso não puder, se esse quesito genérico puder abranger qualquer circunstância que não esteja respaldada em fatos que possam ser subsumidos a uma hipótese legal, nós vamos ter casos em que a resposta do terceiro quesito vai ser sim. Houve aqui, vamos absolver porque ele está defendendo, matou para defender a própria honra. Mas não só isso, nós sabemos dos riscos que existem nos julgamentos de réus integrantes de facções criminosas. Essa abertura a uma absolvição totalmente divorciada de fatos e de linhas de fatos, linhas de entendimentos de fatos constantes dos autos, vai abrir novamente uma avenida bastante larga para que esses julgamentos sejam uma farsa à realização da justiça. Mas casos de feminicídio, quantos desses não vão poder ser absolvidos, quantos réus desses casos não poderão ser absolvidos com base num quesito genérico, se ele não estiver relacionado com uma linha de direito com apoio nos fatos dos autos. Então, o que eu acho que o Ministério Público entende que deve ser observado é o júri, o veredito do júri deve ser observado, tem que ser mantido, desde que haja uma linha de provas mínimas constante dos autos. Não havendo uma linha de fatos provados nos autos, que podem ser remetidos a uma solução jurídica, a uma consequência prevista no direito, a absolvição totalmente desvinculada de razão jurídica, a absolvição que meramente graciosa, essa absolvição não está acolhida pelo ordenamento jurídico. E, sobretudo, é uma absolvição que não cabe ao Estado. O direito fundamental à vida gera uma obrigação para o Estado, para os poderes públicos, de proteger a própria vida. E nós sabemos que a forma mais eficiente de proteger a vida possível é incriminando essa conduta. É a resposta que o Estado dá mais radical à defesa da vida quando ele encarcera, suprime a liberdade daquele que atenta contra a vida de uma outra pessoa. Então, essa interpretação que, a partir da ideia de soberania do veredito do júri, permite uma absolvição por mera compaixão ou por qualquer outra razão que não tenha um lastro jurídico, ela desborda da razão de ser da própria atividade de julgar. Ela não pode ser vista como uma atividade arbitrária. Ela tem que estar vinculada a razões jurídicas apoiadas em elementos dos autos. E isso é uma imposição até mesmo do direito fundamental à vida, que exige uma resposta do Estado, uma resposta de cunho
penal. Por isso, a Procuradoria-Geral da República se manifesta no sentido idêntico ao do parecer que o Procurador-Geral da República, meu antecessor, produziu nos autos. Muito obrigado.